Olá, turma, bom dia. Conforme eu falei, né, essa é a nossa aula do dia 21, feriado, mas a gente está fazendo a aula aí para recuperar o tempo que já foi perdido, né? A gente está recuperando um pouquinho. E aí nós vamos então para a nossa correção. É a nossa terceira folha de exercícios que foi enviada na semana passada sobre o conteúdo do capítulo 2. Foi explicado na aula ao vivo da semana passada, foi enviada as páginas para fazerem e agora nós estamos fazendo então a correção desses exercícios. Serão 2 blocos de correção para não ficar muito extenso o vídeo. Iniciando aqui, a gente tem a página 37, tá? A página 37 tem a questão do investigue, né? Nosso livro tem uns pedacinhos assim, aqueles quadrinhos laranja do investigue, que são perguntas curiosas. Essa pergunta da página 37 pergunta assim: todos os planetas têm dia e noite? Turma, para que haja dia e noite, é necessário que a gente tenha, né, o Sol, né, permanecendo num período durante o dia, né, o vulgo dia, e ele se pondo para que a gente possa ter a noite. Mas em locais onde o Sol está muito distante, não tem essa claridade para a gente caracterizar como dia, né? Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter planetas que terão dias e noites e planetas que não terão dias e noites. Os planetas que têm a presença, né, a diferença entre dias e noites, ou seja, parte do dia claro e o restante escuro, que caracteriza a noite, são os planetas mais próximos do Sol, como eu botei aqui. Somente os planetas próximos do Sol, como Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Terra e Saturno, nessa ordem, né, de proximidade do Sol. Porém, a partir de Urano, que seria depois do Saturno, ele já vai ficar mais longe. E se ele está mais longe, a gente não consegue identificar os dias e as noites, certo? Então o Sol ele vai aparecer nesses planetas, né, em Urano, em Netuno, ele vai aparecer como se fosse uma estrelinha brilhante no céu. Então, na verdade, esses planetas eles seriam noite, né? Ou seja, dias escuros o tempo inteiro, e com essa estrelinha brilhante, que seria o Sol pela distância que ele está desses planetas. Ok? Agora nós vamos para a página 44, que nós temos uma outra pergunta curiosa aí. Nessa pergunta, né, nós demos essa resposta para essa pergunta na nossa aula explicativa, né? Porque a pergunta é assim, vamos lá. Para um corpo celeste ser considerado planeta, é preciso atender a 3 requisitos definidos pela União Astronômica Internacional. Quais são esses requisitos? Na nossa aula explicativa, na folhinha, né, explicativa, tinha escrito isso, né? 3 requisitos que nós precisamos atender para ser classificado como planeta. Então, o primeiro requisito seria estar em órbita em torno do Sol, né? Ele tem que girar ao redor do Sol. Segundo requisito, preciso ter gravidade suficiente para moldar-se em uma forma esférica. Ou seja, a gravidade puxa para o centro da Terra. E aquele planeta ele vai ter que estar girando, né, em órbita esférica ao redor do Sol. Terceiro, é preciso garantir supremacia em sua órbita no sistema solar. Supremacia, ou seja, somente ele estará ocupando esta órbita. Cada planeta tem a sua órbita que gira ao redor do Sol. Umas mais próximas, como a órbita de Mercúrio, outras mais afastadas, como Saturno, Urano e Netuno, certo? Então é preciso que ele tenha uma órbita própria. Ele não pode dividir essa órbita com outros planetas. Caso ocorra isso, ele deixa de ser classificado como planeta, ok? Então aí nós temos os 3 requisitos para que um corpo celeste seja classificado como um planeta. Ok? E ainda na página 45 nós temos a sequência de exercícios que vem exercite sua memória. Questão 1. Pesquise e responda. Pesquise e responda. Como o Sol consegue liberar luz e calor para os planetas? Então tá aí no quadro, vocês podem acompanhar. O Sol ele vai conseguir liberar luz e calor para os planetas graças às explosões que ocorrem na sua superfície. Isso também estava na nossa folhinha, né? E a partir dessas explosões vão transformando-se, né, gás, hidrogênio, em gás hélio. E aí ele é mais aquecido. Então a explosão gerará a luz e a transformação do hidrogênio em gás hélio vai ser produzido o calor, né? Tudo que aquece, tudo que esquenta, tudo que explode vai ter luz e calor,
certo? Também está na nossa folha, dei uma olhadinha lá. Questão 2. Explique por que Mercúrio, mesmo sendo um planeta mais próximo do Sol, é quente do lado iluminado, chegando a 430 graus, e tão frio do lado escuro, podendo chegar até menos 170 graus Celsius. Então, essa variação de temperatura deve-se ao fato da atmosfera ser praticamente inexistente, ou seja, lá em Mercúrio, né, embora ele seja o planeta mais próximo, ele tem uma atmosfera inexistente, ou seja, a atmosfera dali, ela não é para a vida, não suporta vida, tá? E aí, isso faz com que o planeta, né, não retenha o calor irradiado pelo Sol. Então, ele tem parte muito fria e parte muito quente. Então, dois lados, até porque a gente não tem o planeta totalmente iluminado. Então, ele fala ali que na parte iluminada, né, ele é muito quente na parte iluminada. Mas na parte não iluminada, ele é frio. Por quê? Ele só aquece a superfície daquela região onde o Sol está emitindo os seus raios solares. O outro lado, ele não recebe diretamente o raio solar. E pelo fato dele não absorver, se eu não absorvo, eu não aqueço todo o meu planeta. Questão 3. O que são planetas anões? Então, gente, os planetas anões, na verdade, eles são, por exemplo, a gente tem o Plutão, né? Plutão, até 2006, ele era considerado um planeta. Depois de muitos estudos, ele foi excluído do grupo dos planetas e passou a ser um planeta anão. E aí a gente vai descobrir agora o porquê que ele foi excluído deste grupo. Para ser planeta anão, né, ele significa que não atende àqueles requisitos que nós vimos no Investigue, né? Então, os planetas anões são astros que parecem planetas, né? Então, ele tem algumas características de planeta, que é orbitar em torno do Sol, eles orbitam em torno do Sol. Tem a forma quase esférica, eles também têm. Mas ele não atende um dos pré-requisitos, que é o quê? Eles não são dotados de órbita autônoma, ou seja, esses planetas, como Plutão, eles dividem a órbita de um outro planeta maior que ele, ou seja, em uma órbita existe um planeta anão e um outro planeta. Então, se eu divido a minha órbita, o menor planeta que está naquela órbita, ele é considerado um planeta anão. Ele depende de um outro planeta para poder circular e utilizar a sua órbita, certo? Então, o que difere planeta de planeta anão é que os planetas têm órbita autônoma e os planetas anões não apresentam órbita autônoma, dependendo de a órbita de um outro planeta maior do que ele. Ok, turma? Vamos retornar com outro vídeo, terminando essa correção da página 45 e as outras páginas que foram passadas.